o que acontece depois da super quarta, né? Então, hoje é quinta-feira, né? Dia 31/7, último dia do mês. Ontem foi dia 30, super quarta. O que que a gente fala da super quarta? Decisão dos juros, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas a princípio, né, eu vou deixar aqui no card. Eu já tinha feito um vídeo falando sobre a expectativa da decisão, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos sobre juros. Já estava totalmente precificado e não veio nada muito diferente daquilo que estava sendo esperado, né? O Fed manteve a taxa de juros entre 4,25% e 4,5%, e aqui no Brasil o Copom também manteve a taxa Selic em 15%. O que a gente vai analisar no vídeo de hoje é como que ficam as perspectivas e quais são as projeções de juros daqui em diante, tá? Então, primeira coisa, né, vamos dar uma olhada na precificação de juros. Vamos olhar aqui, ó, deixa eu baixar aqui minha câmera. Essa daqui é aquela planilha que eu já, quem acompanha, quem me acompanha no canal, né, já viu várias vezes, é onde eu pego os dados de mercado online, né? Se você olhar aqui a planilha, ela está se movendo, né? Ela está pegando os dados direto aqui da plataforma e está calculando a curva futura de juros, né? Ou seja, além da curva futura, eu vejo qual que é a Selic implícita que a gente fala, é a Selic esperada para as próximas reuniões do Copom, tá bom? Então, vamos pegar aqui, né? Então, o juros se manteve em 15%. 15%, volto a dizer, é a Selic Target. Quando a gente fala Selic, é um sistema de custódia, de troca de títulos públicos entre as grandes instituições financeiras, tá? Por isso que chama Selic. E a Target é uma taxa, né? O 15% é uma taxa que as grandes instituições elas perseguem. Não quer dizer que seja a taxa à vista. Deixa eu voltar aqui, né? A taxa à vista agora está em 14,90, tá bom? Se a gente for pegar agora, a gente continua com uma perspectiva nas próximas reuniões aqui, na próxima reunião pelo menos, de 0% de aumento, tá? 0% de aumento, ou seja, manutenção dos juros. Provavelmente a manutenção dos juros aqui no Brasil, né, acho que tem mais 3 reuniões do Copom até o final do ano, vai ser manter os juros em 15%, tá? É, Só como curiosidade, às vezes o pessoal me pergunta alguns detalhes, tá? Mas os juros você pode negociar. Se você vê aqui, por exemplo, aqui no Profit, né? Eu tô com a tela do Profit aberta, a tela do dólar, mas se você vê aqui, deixa eu ver, acho que é DI1, né? A gente chama os juros aqui no Brasil, eles são negociáveis através de um derivativo na bolsa de valores chamado futuro de DI. Então, DI1 é o mais líquido, é o que a gente chama de, são os vencimentos em janeiro de cada ano. E, e janeiro, ele tem uma letra, um código que significa esse vencimento de janeiro, que é o F, por isso que a gente chama dos facas que a gente fala, né? Então, DI1 F 26, né? Que deve ser o mais líquido, é o 27, é o mais líquido, né? Então, você vê aqui, ó, você consegue negociar. Tá vendo? Então aqui ele está sendo negociado agora. Então hoje os juros está em 15 e o 27 está sendo negociado a 14,35. Vamos ver aqui na planilha para 2027. 2027, o F27, olha lá, 14,35, exatamente o que a planilha tá precificando, tá? Então você pode negociar. Por que que poucas pessoas negociam, né? Diferente do futuro de índice, diferente do futuro de dólar, porque a pessoa física, poucas pessoas negociam o futuro de DI por causa do tamanho do contrato, né? Do valor do contrato, que é R$ 100.000. Para você negociar aqui um contrato, é como se você estivesse negociando R$ 100.000, tá? Então isso é um mercado muito para a instituição financeira. E por que que é um mercado para a instituição financeira? Porque é um mercado onde a instituição ela faz os heads dos empréstimos, por exemplo, que ela faz, né? Então, primeiro vamos ver aqui, ó. Então, um contrato de DI, né? Isso aqui é só curiosidade, tá? Não é nem muito esse o objetivo do vídeo aqui, né? Porque isso aqui não dá audiência, né? O que dá audiência é saber se vai subir ou vai cair, aonde você compra ou onde você vende, né? Isso aqui não dá audiência, mas isso aqui é interessante a gente saber, porque ao invés de a gente ficar vendo notícias, né? Jornal Nacional, juros vai cair, vai subir, cara, isso daqui eu já sei. Você já vem aqui, 2 minutos, você já sabe o que vai acontecer. Você não precisa ficar nessa ansiedade, né? Mas só antes de fazer aqui essa continha bem rápida, né? Lembrando que os juros a 4,5% nos Estados Unidos ainda é um juros alto, né? Então, o capital de risco ele não tende a transbordar para os países emergentes, por exemplo. Tá? Isso mesmo porque, né, para ele transbordar, os juros lá precisaria estar baixo,
né? Ou seja, se não vale a pena o investidor, os grandes fundos, os grandes players deixar o dinheiro numa taxa de juros baixa, aplicado lá numa renda fixa, sendo que ele pode ter um retorno muito mais alto aqui no Brasil. Então a taxa de juros a 4,5% lá ainda é atrativa para os investidores deixarem o dinheiro aplicado nos Estados Unidos, em treasuries, por exemplo, pagando 4,5% em dólar ao ano, do que ele aplicar 15% aqui. Mas muitos dos fundos ainda acreditam que 15%, para tudo que acontece aqui no Brasil, né, independente do governo, independente do fiscal, independente das tarifas do Trump, independente de tudo que acontece aqui, 15% ainda é atrativo. E é realmente, tá? Render 15% ao ano é bem atrativo. O cara pode tomar dinheiro lá no Japão a quase 0%, agora aumentou um pouco a taxa lá e aplicar 15 aqui, tá? Ainda fazer Além de ganhar na taxa, ele ganha no que a gente chama de carry trade, que é trazer o dinheiro de lá para cá na questão do câmbio, tá? É, Pensando ainda nos grandes fundos, né? Eles ainda acreditam que seja atrativo deixar o dinheiro lá. Ainda mais porque, por exemplo, os países emergentes, para ele, tem alguns fundos, tem alguns critérios. Por exemplo, o país precisa ser investment grade, né? Tem outros critérios para aplicar o dinheiro. Pensando no mercado doméstico, o que que acontece? Você prefere abrir uma empresa para ter o retorno de, sei lá, 10%, né, com todo o trabalho de burocracia, de pagamento de impostos, de dor de cabeça como fala? Problemas trabalhistas, né? Ou você prefere pegar todo esse capital que você poderia abrir um negócio e deixar aplicado a 15%. Então, aplicar a 15%, você acaba tirando o dinheiro da economia real. Né? O investidor ele prefere não abrir um negócio, sendo bem prático, tá? Ele prefere não abrir um negócio e deixar o dinheiro aplicado no banco, tá? Justamente ao contrário do que prega aí o nosso governo, tá? Enfim, mas um contrato de dólar, peraí que acho que vai mexer aqui a planilha, né? Eu tô com uma planilha aqui puxando os dados da plataforma. O contrato de futuro de DI ele é 100 mil reais, tá? Se você, tá bom, 100 mil reais, tá, legal. É só um parâmetro, tá? É um ponto de partida para você saber qual que é a taxa Selic implícita dentro desse contrato de DI. Então eu peguei aqui, por exemplo, um futuro de DI para 2026, né, que vence daqui 126 dias, ele vence em janeiro de 2026, tá? Eu fiz a conta aqui, tá? Primeira coisa, os bancos, eles não negociam o contrato assim, 100 mil reais, eles negociam porque a gente chama de PU, preço unitário. Então, se você pegar a taxa de 15%, que é mais ou menos os juros para fevereiro, para janeiro de 2026, você consegue achar, deixa eu aumentar aqui, né? Você consegue achar o que os bancos negociam, que é chamado de PU, tá? Então, os bancos, geralmente, eles negociam o chamado PU, preço unitário. Quanto custa um contrato de juros para daqui 6 meses? Custa 93 mil reais. E no futuro, ele lá no vencimento dele, ele vai custar 100 mil reais. Tá? Então eles negociam essa diferença aqui. Agora, se você quiser saber a taxa, você também pode. Se você tiver o valor do preço unitário desse contrato, você consegue encontrar a taxa. Basta você fazer essa continha aqui, ó. Você divide o PU pelo contrato futuro e pelo prazo dele de 126 dias você acha o 15%. Eu estou mostrando aqui que quando você vê na televisão, né, no noticiário aí, toda essa especulação sobre juros, juros é uma matemática, tá? Não só aqui no Brasil, como é uma matemática no mundo inteiro. Então, se o prazo diminui, os juros aumentam, né? Aqui você vai ter um resultado aqui nos juros. Se é, a taxa em si negociada muda, você vai ter impacto aqui na negociação também. Mas quem que é o dono desse mercado, né? Geralmente são os bancos. E por que que são os bancos? Né, fiz aqui um balanço bem simplificado de um banco, né? Então, como que é um balanço de um banco simplificado, né? Então, ativo, passivo, patrimônio líquido. Então, para você fechar o contábil de qualquer negócio, né, de uma padaria, o contábil que é ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido, no final isso aqui vai ter que dar zero. Pegando especificamente um banco, os bancos brasileiros, tá? Então, bancos brasileiros, isso daqui é cultural, tá? São o que a gente chama aplicados em taxa pré, né? Por quê? Porque o ativo é tudo prefixado. Então, quando você toma um financiamento de veículos, um consignado público, um consignado agora, né, privado, quando você entra no rotativo de cartão de crédito, é prefixado. Um empréstimo pessoal é prefixado, um empréstimo colateralizado pelo FGTS é prefixado, né? Então tudo isso daqui, ó,
É taxa pré. O que significa taxa pré, Vinícius? Significa que você, quando toma um financiamento de veículo, você já sabe quanto você vai pagar em cada parcela. É pré-fixado. Como que o banco fecha esse balanço aqui, né, de forma que aconteça isso no contábil, né? Ele tem algumas formas. A melhor forma, né, seria o quê? Ele captar dinheiro, né, através de CDBs pré-fixados também, tá? Para o mesmo prazo aqui no caso, né? Não vamos falar em prazo aqui, mas seria ele fazer isso daqui, tá? Captar dinheiro a CDBs pré-fixados. Por quê? Porque aí o indexador é igual dos dois lados. Risco zero aqui, tá? Sem falar em prazos, tá bom? Sem falar em prazos aqui, tá? Mas o que que acontece? Você emitir um passivo pré-fixado aqui no Brasil é muito difícil. Quando você porque isso aqui é cultural. Vê você, quando você vai emprestar dinheiro para o banco, né, que nada mais é do que você aplicar num CDB, você prefere que ele seja pré-fixado ou pós-fixado? Pós-fixado significa se a taxa de juros subir, você ganha mais. Se a taxa de juros cair, você ganha menos. Agora, o pré-fixado, por que que nós, poupadores de dinheiro, brasileiros principalmente, culturalmente falando, a gente não empresta dinheiro pré-fixado? Porque a gente tem um histórico de inflação ainda latente aqui dentro do coração, né? E o histórico de inflação mexe com a taxa de juros. Então, se a inflação sobe, taxa de juros sobe. Se taxa de juros sobe e você prefixou, então, por exemplo, você prefixou seu CDB em 15%. Hoje a inflação está em torno de 5%. Se a inflação for para 10, os juros têm que ir para 20. Ou seja, você vai receber 15 de um CDB que hoje poderia estar te pagando 20. Porque como a inflação subiu, a taxa de juros subiu e você ficou travado recebendo dinheiro a 15%, sendo que você poderia receber 15%. Isso que a gente chama de Economic Value of Equity, né, que a gente chama de EVE. É o seu custo de oportunidade. Você travou em 15, mas poderia estar ganhando 20. Enfim. Mas assim, o que importa é que a maioria dos bancos, né, capta dinheiro através de CDBs pós-fixados. Tá? CDBs pós-fixados. Então, o que que acontece? Quando o juro sobe, o passivo dos bancos fica mais caro. Só que o ativo, como ele é pré-fixado, não muda. Então, os bancos passam a ter prejuízo. Não prejuízo, mas a margem de lucro deles vai sendo esmagada cada vez mais, porque o passivo é reprecificado no dia seguinte, enquanto o ativo ele só vai ser reprecificado quando o banco for lá e fazer o novo empréstimo, que é o que a gente chama de novas safras. Ele vai safrando novos empréstimos. Só que ele só vai fazer isso amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, daqui 10 dias, daqui 20 dias, até ele ter um contingente, um estoque suficiente de ativo com a nova taxa de juros de 15% agora, ele vai demorar muito para rodar isso daqui, porque o vencimento disso daqui é longo, a duration disso daqui é longa, tá? Enquanto que o passivo, se for pós-fixado, se a taxa de juros hoje está 14% e amanhã ele vai para 15%, amanhã todo esse estoque passivo do banco vai ficar mais caro, tá? Como que isso aqui é chamado de Delta NII, Net Interest Income, ou seja, é o risco de intermediação financeira dos bancos, tá? Cara, isso aqui eu estou sendo bem, tentando ser o mais simplista possível. Para falar o quê? Que os bancos negociam os futuros de DI para travar esse risco. Eles trocam essa taxa pós por uma taxa pré. Então, os futuros de DIs, né, nada mais são do que swaps pré contra DI, tá? Pré contra CDI ou pré contra pós. Você está trocando um risco pré-fixado por um risco pós-fixado. Ou, se você está vendendo o futuro de DI, você está trocando um risco pós-fixado por um risco pré-fixado, tá? Então, geralmente, o que que acontece? Quando os bancos querem travar esse risco aqui, eles compram taxa pré, né? Eles compram a taxa, porque, cara, daqui se passar, meu risco está travado. Então, o que que acontece? Não sempre, mas se você observar o Superdum aqui, geralmente no final do mês, tá? Os bancos vêm aqui, ó, e compra, mete negociação aqui, tá? Dos futuros de DIs, tá bom? Então, falando um pouco sobre juros, eu dei uma resumida aqui, ó, peguei aqui o comunicado, né,
Ainda não saiu a ata da última reunião do Copom, que foi ontem, né? Então aqui a reunião do Copom, que manteve em 15%, né? Vim aqui no chat GBT, só para vocês saberem, e dei aqui para ele fazer um resuminho aqui, né? Então, cara, o que que fez com que o Banco Central mantivesse a taxa em 15%, né? Então, pensando num cenário externo, ambiente externo mais adverso, né? Com algumas incertezas, principalmente a política econômica dos Estados Unidos, né, comercial e fiscal, os Estados Unidos também está com um grande problema fiscal, a dívida lá é de trilhões de dólares, né, então isso traz volatilidades para os ativos globais. O cenário doméstico, né, a moderação do crescimento da atividade econômica, conforme esperado, porque a inflação está alta, juros está alto, você tira um pouco do crescimento econômico, o mercado de trabalho ainda tem um certo dinamismo, né, e a inflação ainda continua acima da meta. Né? Na última pesquisa Focus, que sai toda segunda-feira, antes da abertura do mercado, por volta das 8h30 da manhã, a inflação de 2025, a expectativa ainda está em cima da meta, 5,1. E 2026 também está acima da meta. Ela só vem para o centro da meta no primeiro trimestre de 2027. Então, enquanto isso, o que, que significa? Significa que os juros vão permanecer altos aqui no Brasil ainda, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. A manutenção da Selic, né? A principal justificativa é o alinhamento da convergência da inflação para a meta. Tá? E as perspectivas, né? Confirmação do cenário atual para consolidar a interrupção da alta dos juros. Né? O comitê vai avaliar todo o cenário macroeconômico. Tá? Então, isso aqui é só para corroborar o vídeo que eu deixei no card, que eu fiz acho que há 2 dias atrás sobre juros, né, já falando que provavelmente já estaria tudo precificado, a manutenção dos juros nos Estados Unidos em 4,5, a manutenção dos juros aqui no Brasil, e agora eu trouxe de novo esse vídeo aqui trazendo uma perspectiva futura e algumas curiosidades aqui do mercado financeiro de como que você negocia juros, de como que você calcula, como que fecha o balanço de um banco, tá? E só como curiosidade também, ontem eu acompanhei a coletiva de imprensa do Jerome Powell, né, o presidente do Fed. Então, às 3 horas da tarde da super quarta, sai a decisão de juros. Depois de meia hora, às 3h30, ele vai a público para comentar, né, para fazer esse comunicado aqui viva voz, digamos assim, né, lá fora, lá nos Estados Unidos. Ele faz o comunicado lá, ele dá um discurso de 10, 15 minutos, depois ele abre para perguntas e respostas para os jornalistas. E os jornalistas pegaram pesado nele em relação às tarifas do Trump, né, qual que é o impacto, e ele foi meio sabonete nas respostas, e isso gerou uma volatilidade enorme ontem, tanto no mercado internacional quanto no mercado doméstico aqui nosso no futuro de dólar, tá bom? Então, vou chamar isso aqui de giro de mercado do dia 31/7, 10 para 5 da tarde, quase fechamento aí das ações no Bovespa, né? Bovespa caindo 1% hoje, fica por aqui. Amanhã tem mais giro de mercado.